Quem não entende o jogo também não vai entender as ações. Então, primeiramente, você tem que entender o jogo. Quando você entende o jogo, isto não é, obviamente, nenhuma contradição. Não existe contradição. Loirão começou testes núcleos, alegando que outros países estavam fazendo o mesmo. E na sequência, manifestou-se sobre o seu plano de desnuclearização das principais potências do mundo. Na cabeça dos analistas de superfície, isso é no mínimo contraditório, e é mesmo. Porém, o que Loirão quer de verdade é uma distração, compreender? Uma distração para a ação militar no mundo obscuro, nos sites escuros. Lembrando que, segundo o Dr. Steve Greer, o Dr. Greer tem um mapa com a localização e ele sabe as entradas, inclusive, com vários funcionários e desertores dos sites negros. Todos esses pontos vermelhos são pontos onde existem bases underground só nos Estados Unidos, que são verdadeiras cidades subterrâneas. Um verdadeiro poder paralelo. Pois bem, aqui mapa das instalações militares dos Estados Unidos, onde ocorrem operações ilegais. Inclusive, o Dr. Greer apresentou isso no Disclosure 2.0 em 2023. Pois bem, com dados, com provas e evidências e testemunhas. Lembrando que o Dr. Greer tem o maior banco de dados do mundo, que excede inclusive o Instituto Sol. Pois bem. Interessante. Porém, o que o Loirão quer de verdade é uma distração para a ação militar no mundo obscuro dos sites escuros, que chegam a 150 apenas nos Estados Unidos, sem falar Brasil, Europa, né, porque tem várias filiais, franquias espalhadas pelo mundo. Assim como está fazendo com projetos de federalização do metrô em Washington, D.C. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Com o uso da Guarda Nacional nos Estados Unidos, nos Estados americanos, que é apenas uma fachada para operações neste mundo obscuro. Pois bem. E aqui, meus amigos, Zero Red, fonte. Schumer, democrata, globalista, e Jeffries exige reunião com o Loirão para pôr fim à paralisação recorde do governo. Então, isso foi um caos nos Estados Unidos, porque paralisou praticamente todos os departamentos públicos, e até os militares estavam com risco de não receber, ficarem sem pagamento. Então, foi um verdadeiro caos essa paralisação provocada pelo Partido Democrata. Com a vitória esmagadora na noite eleitoral, os democratas buscam apoio bipartidário nas eleições estaduais. Inclusive, um prefeito de Nova York, ele mesmo, né, professa ser totalmente socialista. Que coisa. Abre aspas. Escrevemos para exigir uma reunião bipartidária de líderes legislativos para pôr fim à paralisação do governo federal, promovida pelos republicanos, e abordar de forma decisiva a crise na saúde pública, que também é defendida pelos republicanos. Claro, porque isso está afetando o serviço público. Os democratas estão prontos para se reunir com o senhor pessoalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. Escreveu o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria democrata, Hakeem Jeffries, em uma carta endereçada ao Loirão. Inclusive, a carta está aqui, né, printada na tela para vocês. Esta carta surge horas depois de Washington Post ter notificado que um pequeno grupo de senadores democratas moderados está pronto para pôr fim à paralisação governamental recorde. E o que o Loirão respondeu? Com uma frase curta e enigmática. E assim começa. Ninguém entendeu nada, obviamente. Aqueles que não têm visão além do alcance. O Partido Republicano aprendeu muito depois nessa noite passada, especialmente de que a nova cara dos democratas, DSA, Socialistas Democráticos da América. Interessante. Continuando, vitória eleitoral democratas não conseguem gerar mobilização em massa em torno da Casa Branca, promovido por várias ONGs, a gente sabe muito bem por quem, Jorge Sorinhos em companhia, que foi um verdadeiro fracasso. Eles achavam que poderiam, através disso, destabilizar o governo do Loirão, mas não foram bem sucedidos para nossa alegria e satisfação. Continuando.
O grupo Refuse é contra ditos contra o fascismo, parceiro do movimento No King, é promovido pelos democratas e financiado por ONGs de origem obscura, planejou operações de manipulação da opinião pública com o objetivo de influenciar o governo do Loirão antes das eleições de meio de mandato de 2026. Considerando o ímpeto gerado pelos resultados eleitorais da noite anterior, seria de se esperar que esse grupo de fachada, formado por bummers, esquerdistas desequilibrados, pagos, conseguisse mobilizar mais apoiadores em lares de idosos, mas assim como no último protesto do No King, fracassou completamente. E Loirão respondeu apenas, e assim começa. Pois bem, de forma enigmática. Prestem atenção. Loirão não está governando para reeleger um candidato. Ele está se lixando para o seu eventual sucessor. Seja ele vence que vai ser o sucessor, ele realmente não está preocupado com isso. É a última coisa, é a última das preocupações do Loirão. Ou fazer um governo populista. Fazer um governo populista, agradar o povo, para garantir um candidato republicano nas próximas eleições. Essa não é a preocupação do Loirão. Ele está usando a sua posição, a sua caneta, para combater uma organização transnacional ilegal e criminosa, que conhecemos como DS. É isso que ele está fazendo. Esta é a sua prioridade. Número 1. Ele sabe sobre o 3 e Atlas. Vocês acham que não? O JP deixou bem claro, ele está a par de tudo. As mudanças geofísicas, que são iminentes, já estão batendo a porta. E sobre a necessidade de eliminar o status quo. Aliás, o próprio Dr. Greer falou, o mundo não vai aguentar continuar no status quo até a lei de 2027. Dr. Greer, Dr. Steve Greer. Alguém vai dizer assim, mas é só o Dr. Greer. Não. Ross Contat fala, afirma categoricamente, veja que ele é uma pessoa responsável, que isso é sussurrado nos corredores do Congresso, da NSA, das agências de inteligência dos Estados Unidos, inclusive no Pentágono. Bom, se os agentes de inteligência estão a par dessa grande transformação, desse grande evento, vocês acham, meus amigos, que eles estão preocupados com as eleições, com as próximas eleições, e em garantir um sucessor republicano? Pasmem, pasmem. Se você pensa assim, você está em Nárnia. Infelizmente, ainda continua na Matrix. Infelizmente. E é bom começar a rever os seus conceitos. As mudanças geofísicas iminentes e sobre a necessidade de eliminar o status quo antes do término do seu mandato. Tem que ser resolvido apenas no máximo 2027, 2028, ou seja, antes do seu mandato. A maioria das fontes, e o próprio Chris Bledsoe confirma. A única coisa que efetivamente vai acabar com a alienação e a manipulação da humanidade é a revelação. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim, se os socialistas, a esquerda, cair, for dissipada, for extirpada, o mundo viverá em paz. E nós teremos um mundo de prosperidade e harmonia. Não. Enquanto os Majestic 12 existirem, não haverá paz, não haverá harmonia. Lembrando que eles trabalham em ambos os lados. Lembre-se que grande parte do Partido Republicano foi totalmente cooptado pelos Majestic 12. Eles têm agentes infiltrados em todos os lugares. Todos os partidos políticos. Todos, sem exceção. Tem muita gente que fala assim, o Tarcísio, porque o Tarcísio é a esperança do Brasil. O Tarcísio é globalista. Acorda, meu filho. Adora Davos. Já esteve em Davos não sei quantas vezes. Às vezes as pessoas precisam de um choque de realidade. Todas as mazelas da humanidade existem por causa desse maldito segredo. Por isso que existe pobreza, por isso que existe corrupção, por isso que existe extrema esquerda. É um subproduto dos Majestic 12. Você tem que ter essa compreensão. Caso contrário, você continua na Matrix. Este é o único objetivo real pelo qual o Loirão está lutando. Único, exclusivo. O resto é resto. Tá? O resto realmente não é relevante. Pois bem, vamos dar continuidade. Meus amigos, olha, vejam só. O objetivo da Venezuela é um objetivo secundário. O principal objetivo é acionar as arcas.
Porque se as arcas forem acionadas, o próprio JP falou, o mundo muda completamente. E você não vai precisar lançar um míssil. Você não vai precisar de um ato truculento. Simples assim. Isso que vai efetivamente resolver os problemas do mundo. Vamos dar continuidade. Quando o Loirão, de forma enigmática, num momento tenso, e é um momento tenso, não, porque o Loirão está derretendo, olha o que aconteceu nas eleições estaduais, foi uma derrota acachapante do governo, do Partido Republicano. Meus amigos, pasmem, pasmem. É claro que para os analistas de superfície, aqueles que estão presos ainda à superfície, acham que o mundo gira em torno da superfície, vão ter essa percepção mesmo. Ele posta calma e tranquilamente, e assim começa. Bom, para aqueles que não têm visão além do alcance e não entendem o jogo, e sequer têm noção da existência de uma organização transnacional ilegal, com tentáculos em vários países do mundo, e falando em organização transnacional, meus amigos brasileiros corajosos, que entraram em contato com James Fox, do caso Varginha, Brasil, 1996, inclusive os cirurgiões que tiveram contato com a entidade não humana, ele mesmo fala que é um anjo, foi uma experiência, assim, espiritual, estão se prontificando a depor no Congresso dos Estados Unidos e expor o programa Legado. Programa Legado, que nada mais é que um programa de troca de naves acidentadas, entre aspas, porque, na verdade, essas naves ou OVNIs são derrubados deliberadamente através de agentes P3 e armas de pulso, armas escalares, de pulso eletromagnético. Eles fazem isso desde os anos 60 e existe um acordo entre governos. Então, o governo paralelo dos Estados Unidos tem um acordo, isso em 1996, com o governo do Brasil, assim como acontece também na China e em outras partes do mundo. Lembrando que eles não respeitam fronteiras. E existem autoridades da NSA que disseram, Loirão, assina que existe um grupo com provas materiais prontos para expor os Majestic 12 de uma vez por todas. Inclusive, eu vou trazer essa matéria inteira no sábado, porque isso é muito relevante e pode mudar o mundo rapidamente. Um astrofísico, agora esqueci o nome dele, astrofísico, está se prontificando. Por quê? Porque ele tem como ele atua numa organização TSSCI ultra secreta, ele precisa do perdão, ou seja, da anistia do Loirão, para que eles possam se apresentar no Congresso com essas provas materiais. Inclusive, isso foi sugerido pelo Greer no início desse ano. Aliás, foi uma das ordens executivas sugeridas pelo Greer ao Loirão, para que realmente esta organização transnacional possa ser exposta de uma vez por todas e as tecnologias possam ser entregues na sequência. Então, se você pensa assim, infelizmente a sua visão de mundo é pequena, é medíocre. Mediocridade, esta é a palavra. Não estou dizendo que o caso do nosso país não seja crítico, é caótico sim. Mas o que vai resolver de verdade, não só para o Brasil, mas para o mundo, inclusive para os Estados Unidos, de forma definitiva, é desmantelar essa estrutura de poder espúria. Este é o único remédio eficaz. Porque senão, meus amigos, nós teremos mais do mesmo. Talvez o Loirão consiga uma trégua de 4, 5 anos, pode atrasar a agenda deles, mas, no final, nós teremos um destino trágico. Essa que é a verdade. Pois bem. Não é o fim, é o começo. Por isso que o Loirão disse, e assim começa. Onde o Loirão dá sinal verde para todas as operações em âmbito global. Lembre-se que ele disse, em frase quase que simultaneamente quando JP e Jorge Cavassalas disseram sobre uma mega operação se iniciou, onde o próprio JP foi advertido sobre mencionar assuntos sensíveis
Portanto, meus queridos, começou. E quem está dizendo isso não é só agora o JP, é o próprio Donald Trump. Mas se você não quer acreditar, se você não quer ver as evidências, não é questão desta live. Porque é só linkar com as lives de um ano atrás. Existe uma congruência. Congruência, uma convergência harmoniosa perfeita.